Glória a Deus, como é bom podemos estar celebrando ao Senhor pela manhã. Gênesis capítulo 1, versículo 27, é o primeiro livro da Bíblia. A palavra diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse-lhe ainda Deus: e eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. E viu Deus que fizera isso, e que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Amém? Fala assim: a minha vida tem um propósito. Fala com mais fé: a minha vida tem um propósito. Antes de nós começarmos a meditar na palavra, vamos abençoar nossa casa, né? Sempre nós levantamos as mãos em direção à nossa casa e profetizamos. E você que está aí recebendo através da internet, também abençoa a sua casa. Coloca diante de Deus o propósito de Deus sobre a sua casa, a sua necessidade. Comece a fazer decretos de vida, decretos de bênção, decretos de manifestação de Deus na sua direção e na direção da sua família. Paizinho querido, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, cada família representada aqui. Senhor, nós já declaramos, ó Pai, que essas famílias são abençoadas, que todo decreto contrário sobre a vida desta família nós já neutralizamos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai, que sobre a vida desta família não vale encantamento. Pela fé nós passamos o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas e janelas desta casa. Senhor, e todas as decisões desta semana, porque hoje é o primeiro dia da semana, o Senhor esteja direcionando. Pai, que o Senhor venha prover toda a necessidade, que não haja necessitado no arraial dos Teus filhos. Nós já profetizamos a Tua bênção e a Tua graça. Declaramos, ó Pai, que eles têm uma vida com propósito. Uma vida com propósito cumpre com muita alegria o chamado que o Senhor tem nos dado. Nós abençoamos e profetizamos a Tua graça no nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Pode ir sentando, queridos. Nós vamos estar falando sobre uma vida com propósito. Eu quero que você tenha essa consciência, dizendo assim: eu tenho uma vida com propósito. Queridos, muitas vezes quando fala de propósito, as pessoas olham para os sonhos, as pessoas olham para os projetos, as pessoas olham pela maneira de qual é a minha profissão. Eu quero falar hoje que nós escolhemos, Deus nos escolheu para viver, nascemos com propósito. Mas o propósito que Deus tem para nós é na vida espiritual, é na vida emocional e na nossa vida diária, na nossa vida terrena, né? No nosso físico, nas nossas escolhas, nos nossos projetos. Mas muitas vezes eu estou falando de mim, muitas vezes nós entendemos que a nossa vida, o propósito é só os talentos e dons naturais que Deus nos dá. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos colocou. Aqui no texto que nós lemos fala da criação, quando Deus fez o homem, quando Deus o fez à sua imagem. E Deus colocou o homem para dominar, para governar, para multiplicar. Multiplicar no físico, né? No financeiro. Governar, ter autoridade e dominar. Mas eu quero que você hoje, como filho de Deus, entenda que a imagem de Deus em nós, ela foi colocada para nós dominarmos, para nós governarmos, para nós administrarmos, para nós multiplicarmos.
Mas é nas 3 áreas da nossa vida. Nós somos um ser trino. Nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. O que você vê é a casa do espírito e das suas emoções. Aquilo que nós tocamos, que é o nosso corpo físico, é a casa do espírito, são as nossas emoções. E muitas vezes nós valorizamos muito o natural, nós valorizamos muito o terreno, nós valorizamos muito a nossa profissão, os nossos talentos, nossos dons. Deus se alegra com isso, quando você é uma pessoa determinada, quando você tem sonhos, quando você tem projetos, porque foi para isso que Ele te criou. Mas como está o nosso propósito, a minha vida com propósito na área espiritual? Eu quero desatar a sua vida hoje, despertar a sua vida, fazer esses questionamentos, para que você se ache, para que você se encontre. O que é que eu estou fazendo na minha vida espiritual? Como eu estou cuidando do espírito, que é o fôlego, que é o sopro de Deus em mim? Como eu estou cuidando desse lado espiritual? Será que nós estamos só cuidando da nossa vida secular, dos nossos sonhos terrenos, dos nossos projetos, do nosso corpo maravilhoso que tem que ser cuidado mesmo? Temos que cuidar, porque é a casa do Espírito, somos templo e morada do Espírito Santo. Como está? Como eu estou olhando a minha vida espiritual? Então eu quero que você entenda que Deus se alegra com as suas conquistas, Deus se alegra com as suas escolhas. Deus tem projetos maiores para você e para mim. Mas qual é o propósito da minha vida nas 3 áreas? O que eu tenho vivido? Como eu tenho administrado isso? Porque Deus me criou para governar, para dominar, para multiplicar, para administrar. Nós somos uma geração abençoada. Nós estamos vivendo numa geração das facilidades. Nós estamos vivendo numa geração de liberdade. Nós estamos vivendo um tempo, talvez muitos estão atropelados, mas diante da nossa vida espiritual, por mais que tivemos alguns impasses, Deus tem nos dado a liberdade de viver uma vida na presença dEle. Deus tem nos dado a liberdade de vivermos em todas as áreas. O que eu tenho feito, queridos, Deus agrada. E quando nós olhamos, um auditório como esse, é que nós vemos tanta capacitação, tantos talentos, tantas pessoas que escolheram uma área, outro escolheu outra área, cada um habilitado, cada um capacitado, cada um com seu talento, cada um fluindo, cada um crescendo, cada um regozijando. Deus está agradecido, Deus está feliz, Deus está sonhando com você. Deus te deu dons e talentos, habilidades que talvez outra pessoa não tem. Quando um trabalha fazendo um design, na madeira, organizando, fazendo móveis lindos, o outro está semeando soja para trazer suprimento, o outro está vendendo e assim por diante, o outro está cuidando de finanças, o outro está cuidando da administração, o outro está nos designs, o outro está na informática. Então há tantas habilidades, há tantos dons. Como Deus se agrada de ver. Mas nós precisamos entender que nós temos uma identidade de filho e filha de Deus como igreja. Nós temos uma identidade, e Deus nos vê com exclusividade. Deus não olha para minha casa e vê o meu marido e abençoa. Sim, tem muita bênção que vem dele para mim, mas Deus quer que a minha identidade, que eu como filho de Deus, eu tenho também a minha experiência, que a minha vida espiritual seja exercida com a identidade única que Ele me deu. Deus olha para dentro da sua casa. Se você for olhar para dentro da sua casa, quem tem filhos, cada filho tem uma habilidade, cada um seguiu uma situação, cada um tem um projeto. Se você for olhar para os seus irmãos, para a sua parentela, cada um tem dons e talentos diferentes. E cada um de nós temos o Espírito que veio de Deus, e Ele quer que nós também tenhamos, é um propósito da nossa vida espiritual, que nós nos descobrimos, que muitas vezes nós, para os psicólogos que estão aqui, muitas vezes
Chega a idade do jovem entrar na faculdade e tem tantos questionamentos, tantas procuras, tantos desejos. Talvez o desejo do pai, o desejo da mãe, talvez um desejo de um vô, talvez o desejo de alguém. E aquela pessoa vai fazer o teste para saber o que é que ele vai estudar, o que é, qual a área. E às vezes, muitas vezes os pais assustam, porque aquilo que foi dado lá no teste não era o que o pai queria, o que a mãe queria. Isso é tão louvável, porque nos mostra a exclusividade que Deus fez cada um, a individualidade, a habilidade. Eu quero que você entenda que todos nós somos criados com um propósito, que a minha vida tem um propósito aqui na terra, que eu não vivo nessa terra um dia atrás do outro. Principalmente quando nós temos Jesus, nós precisamos nos auto-questionar, nós precisamos nos procurar: o que eu tenho feito, qual é o propósito que eu tenho vivido nessa terra, como eu tenho envolvido essa área da minha vida, como eu tenho preocupado com isso. Porque o projeto de Deus é que nós tenhamos uma vida nessa terra da melhor maneira possível, que você usufrua. Queridos, Deus não quer que nós estejamos profissionalmente muito bem resolvidos. Deus não quer que nós estejamos, talvez, emocionalmente equilibrados, mas na vida espiritual capengando. Uma linguagem mineira, né? Na vida espiritual deixando a desejar. Você é um ser trino, você é um ser completo, você veio de Deus. A imagem de Deus que está em você é espiritual. Ela está clamando para que a sua vida tenha um propósito em todas as áreas, para que você viva o propósito de Deus aqui na terra. Deus se alegra com os projetos que Ele tem sobre a sua vida, e Deus colocou sonhos e talentos únicos. Você tem uma exclusividade nos dons naturais, na vida natural. Mas o que você tem feito da sua experiência com Deus? Você tem um chamado, você tem um propósito. Apóstolo, mas eu não vou ser pastor. Não estou falando de pastor, é a sua individualidade, você e Deus dizendo assim: Senhor, eu preciso cuidar da minha vida espiritual, eu preciso ter esse direcionamento, eu tenho que viver este propósito que o Senhor tem para mim. Nós não podemos viver nessa terra, passando nessa terra, simplesmente por passar. Não somos uma geração sem conhecimento da palavra. Nós já temos os princípios de Deus, e nós precisamos nos questionar, nos auto-questionar. Isso faz bem, isso traz cura, isso traz restauração. E quando nós nos achamos e nos encontramos nas 3 áreas, nós podemos fluir em todos os níveis. E em nenhuma área você vai ter sentimento de culpa, porque você sabe: eu sei que a minha vida com propósito nessa área está sendo cumprida. Não que não tenhamos dificuldades e lutas, querido, todos nós temos. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Cada um tem os seus perrengues da vida, cada um tem as suas dificuldades diárias, cada um tem as suas guerras diárias. Talvez a sua guerra é mais no espiritual, do outro é mais no emocional, do outro é no mais profissional. Nunca se acha profissionalmente. Não importa. Deus te trouxe aqui para dizer que você é exclusividade dele, você é único. E o projeto e propósito que ele tem para você é maior do que você pode imaginar. E nós precisamos então entender que o projeto de Deus para o homem, quando ele disse que era para o homem frutificar, para o homem dominar, para o homem multiplicar, para o homem governar, era mais ou menos assim. Vou falar com a minha palavra: eu estou colocando você na terra para que você governe a terra. O único ser criado na terra que tem o meu espírito, que tem a minha imagem, é você, homem. Então governe nas 3 áreas. Usufrua da vida física, usufrua da vida emocional, mas também da sua identidade que veio dos céus, da sua identidade espiritual. Eu sei que é difícil, muitas vezes as pessoas estão passando por dia mal,
por dia difícil, mas em momentos tão diferentes, mas entender o propósito. Eu quero que você se ache nessa manhã. Estou cumprindo o propósito que Deus tem na minha vida. A minha vida está... E para você ver que eram tempos diferentes, épocas diferentes, gerações diferentes, mas eles entenderam. Quando eles entenderam, eles se posicionaram, eles descobriram, eles viveram e puderam ser achados na galeria dos heróis da fé, que é Hebreus 11. Eu quero dizer para você que você está na galeria dos heróis da fé, lá no livro da vida. Eu quero falar de Abrão. Mas quando ele chegou à idade na maturidade, já estava junto com seu pai, trabalhando, vivendo. Deus chama ele com 75 anos. Sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Quando nós começamos a ver esse sai, era Deus falando assim: desliga um pouco, corta isso que está te prendendo, sai da mentalidade do seu pai, da sua mãe, vai viver o propósito que eu tenho na sua vida. Sabe que eu tenho algo na sua vida, Abraão? E a Bíblia diz que ele saiu sem questionar. A Bíblia diz que ele saiu, ele obedeceu. Foi fácil? Não. Vocês conhecem a vida de Abraão. Ele saiu debaixo de uma promessa, ele saiu debaixo de obediência, ele entendeu. E Abraão vivia no meio de idolatria. Deus escolheu ele lá no meio. É você que eu quero. E tirou. Eu quero você, Abraão. Ali então Abraão saiu, obedeceu e creu. Quando Deus falou assim: todas as famílias da terra vão ser abençoadas através da sua vida. E ele falou: vou fazer grande nação. Ele andou. E vocês conhecem a história de Abraão. Abraão cumpriu o propósito. Ele achou o propósito na vida dele. Seria muito fácil, seria muito cômodo, seria muito legal Abraão estar dizendo assim: eu vou ficar, porque meu pai tem muitos bens, eu tenho como trabalhar, eu estou numa terra farta. Mas Deus tinha falado: sai. E ele entendeu o propósito, ele obedeceu, ele posicionou. E através de Abraão veio a nação de Israel, a nação poderosa, o projeto de Deus, Deus trazendo o homem de volta para Deus, usando a vida de um homem chamado Abraão, que o homem tinha corrompido, tinha pecado, e Deus escolhe alguém e tira de onde muitas vezes as pessoas não entendiam na época. Mas ele foi, e mesmo que eu e você talvez nós falamos assim: nossa, mas demorou tanto Deus cumprir o propósito na vida de Abraão. Mas ele saiu sem questionar, ele obedeceu, ele caminhou velando pela promessa 25 anos, que ele seria pai de uma grande nação. Com 25 anos que ele tinha saído, estava andando no deserto, em tendas, e veio Isaac. Ele entendeu o propósito. Por mais que ele viveu dias difíceis, o que eu quero levar você a entender, que nunca foi fácil em nenhuma geração. Muitas vezes as pessoas hoje estão dizendo: está muito difícil. Eu quero dizer para você que nunca foi fácil em nenhuma geração. Quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós cumprimos, queridos. Pode estar muito difícil hoje,
mas com muitas vantagens, e essas vantagens atropelam e trazem a dificuldade, que naquela época eram dias difíceis mesmo, caminhar sem água, caminhar sem saber onde ia plantar, mas ele venceu, ele avançou, ele entendeu o propósito, e vocês conhecem o final da história, que Deus selou dizendo: Abraão é meu amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Depois nós temos a vida de um outro personagem que já tinha passado mais de 400 anos, que viveu também dias difíceis, mas entendeu a chamada e o propósito. Moisés, capítulo 2 de Êxodo, nós não vamos ler. Ali fala do nascimento de Moisés. Moisés nasceu para cumprir um propósito. A vida de Moisés tinha um propósito na terra. Eu quero dizer para você que a sua vida tem um propósito nessa terra. Não foi só essas pessoas, esses personagens, para nós pegarmos assim: ah, mas era fácil. Naquela época Deus estava chamando e Deus estava colocando. Eu quero dizer que Deus ainda chama, Deus capacita e Deus levanta. Cada um de nós estamos vivendo no planeta Terra com propósito, senão você não tinha vida. Quando chega o momento, Deus fala basta, e Deus recolhe. Então eu quero que você entenda que Moisés nasceu com propósito. Foi muito difícil para a mãe de Moisés, foi muito difícil para Joquebede, ela guardar aquela gravidez no meio da escravidão, no meio de um momento de escravo no Egito, quando todas as crianças estavam sendo mortas. Ela guardou aquela gravidez, ela escondeu aquela gravidez, ela segurou aquela criança depois que nasceu, porque todos os meninos é a semente, é o sêmen, é o que multiplicava. Então eles estavam matando, era o decreto do rei. E Moisés foi guardado até o 3º mês de vida. Quando a Joquebede viu que já não podia mais guardar, ela colocou dentro de um cesto no rio. Todos conhecem essa história. A história que nós contamos para as crianças. Mas ele nasceu com propósito. Quem pega Moisés, a princesa, leva para o palácio. Moisés foi conhecedor de toda a ciência, toda a cultura, toda a educação egípcia. Durante os 40 anos que ele ficou lá, ele viveu 3 períodos de 40 anos. O primeiro período ele viveu no palácio. Mas ali no palácio ele estava cumprindo um propósito? Não. Ele tinha direito de continuar no palácio, mas algo arrancou e ele saiu do palácio e foi para o deserto. Lá no deserto, no meio da sarça, ele teve a visão do chamado, do propósito de Deus. Ele entendeu o propósito dele. No momento de dificuldade, de escassez, de limitações, Moisés entendeu o propósito dele. Então ele nasceu para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia. Ele não planejou, ele não escolheu, mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. O propósito de Deus na vida de Moisés era guardar ele na gravidez, guardar até o 3º mês, depois colocar no rio, deixar com que ele conhecesse toda a ciência, como conviver no meio dos nobres, ele ter toda a habilidade. Deus habilitou ele de saber entrar e sair, como chegar, como falar. Mas Deus disse: ainda não é aqui, você só cumpriu o primeiro passo, e o levou para o deserto. No deserto ele viveu 40 anos. O que Moisés foi fazer? Cuidar de ovelhas do sogro. E ali, quando ele estava ali, Deus estava tratando o caráter, Deus estava tratando a vida de Moisés. E de repente Deus aparece e fala para ele tirar o povo do Egito. Então Deus trabalhou de uma maneira poderosa a vida de Moisés. E Moisés vai agora com 80 anos. E depois Moisés tira o povo e volta. E aí Moisés morre antes de herdar a terra. Foi mais 40 anos.
Os 40 anos que o povo ficou perambulando no deserto por causa de rebeldia, por causa de questionamento, por causa de não obedecer ao líder, Moisés ficou junto. Até Moisés morrer, porque ele pecou e Deus colocou Josué para herdar a terra. Apóstolo é muito tempo, pois é. Passou 3 períodos de 40, 120 anos. E agora quando Moisés morre, alguém ia dar continuidade, era Josué. Mas Deus, nessa conquista da primeira cidade, que seria a cidade de Jericó, Deus falou assim: eu vou escolher algo. Deus escolheu uma casa, Deus escolheu uma mulher. Deus escolheu a casa de Raabe. A casa de Raabe, em cima do muro das muralhas de Jericó. Ela não sabia. Ela era uma mulher totalmente fora do contexto. Tinha muitas casas especiais dentro de Jericó, mas Deus escolheu aquela casa porque Deus conhecia o coração daquela mulher. E os espias de Josué entram na casa de Raabe. Raabe, ela cultuava outros deuses. Raabe, ela era uma prostituta cultual. Nas orgias ela era chamada para cultuar outros deuses na sensualidade, na cidade de Jericó. Mas Deus escolheu ela. Eu vejo assim, ela foi alcançada na misericórdia de Deus. Eu e você fomos alcançados na misericórdia de Deus. Quantas vezes nós não paramos para ver quando Deus nos escolheu ou nos chamou, de onde Ele nos tirou? Qual era o significado da vida para mim? Era viver um dia de cada vez? Era sonho, trabalho, e às vezes nem sonhava. Mas Deus tem um propósito. Deus nos chamou para viver essa vida com propósito. Então quando Ele nos tirou, não importa de onde, como, qual era a sua situação. Raabe foi visitada pela misericórdia de Deus, como eu e você fomos visitados pela misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia de nós. Deus nos alcançou no meio da nossa parentela, no meio da nossa família, em dias talvez cruciais, ou em dias que nós nem estávamos esperando. Só que quando muitas vidas, Deus manifesta a misericórdia, mas as pessoas não entendem a visitação de Deus. Raabe entendeu. Raabe entendeu que era a oportunidade, que era a visitação de Deus. Nós não vamos entrar no texto, mas quando os espias chegam lá, os soldados de Jericó vêm para, e ela escondeu os homens e falou: olha, eles já foram. E aí ela abriu o coração, ela diz assim: a nossa cidade, a minha cidade está com o coração amolecido. Nós ouvimos falar do Deus de vocês, que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jericó está assustado com vocês. E eles estavam no deserto. Então o que eu quero levar você a entender? Deus escolheu Raabe. Ela entendeu o propósito, ela entendeu a visitação, ela foi alcançada pela misericórdia de Deus, como qualquer um de nós somos alcançados, talvez numa situação diferente, cada um veio de uma família, cada um de uma história, mas fomos alcançados, e ela entendeu a visitação de Deus, e ela cumpriu o propósito. Gente, se vocês forem ler a história, o rei Davi veio da geração de Raabe. É muito quando a pessoa entende o propósito, Deus sela. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você entendeu o propósito, você é filho e filha de Deus, e Deus selou sobre a sua vida a bênção dEle, os projetos dEle na sua direção. Deus selou isso. Passado muitos anos, nós vemos um outro personagem chamado Gideão. Quem era Gideão? Era um jovem. O que Gideão estava fazendo? Malhando trigo. Por que Gideão estava escondido malhando trigo? Com medo dos inimigos que vinham,
Eles estavam escravizados. Nessa época o povo de Israel estava escravizado, e Gideão estava malhando trigo escondido. Muitas pessoas dizem que Gideão era fraco. Não, ele era corajoso. Quando o anjo chegou para ele assim: você é um homem forte e corajoso. Ele era o menor da casa, da menor tribo. Ele era o filho caçula da menor tribo. Cadê os mais velhos que não veio malhar trigo? Ele poderia ter autoestima baixa, sim. Ele poderia estar assustado, mas ele estava malhando trigo para sua família. Ele era um jovem corajoso diante de todos. E a Bíblia diz que o anjo de Deus, o Senhor, chegou e disse para ele que tinha uma grande obra. Ele já era da tribo de Israel, ele já era da menor tribo, ele já era jovem. Eles estavam por 20 anos subjugados. E Deus fala assim: ah, Gideão, eu não quero saber se você é da menor tribo, eu não quero saber se você é o caçula da sua casa. Eu vou levantar você como juiz em Israel. O propósito que eu tenho sobre a sua vida eu vou cumprir. Vocês estão entendendo? Gerações diferentes, épocas diferentes, situações diferentes. E muitas vezes nós hoje, essa geração, às vezes não se encontra, ou se perde no emocional, ou se perde no espiritual, ou se perde também nas escolhas profissionais. Por que estão se perdendo? Porque está faltando a vida de Deus, porque está faltando voltar para os princípios de Deus, porque está faltando voltar para entender qual é o propósito da minha vida aqui na terra. Eu não nasci simplesmente para viver 70, 80, 90 anos. Eu não nasci para deixar a vida me levar conforme deve levar, eu vou indo. Eu nasci para cumprir um propósito. Diga: eu nasci para cumprir um propósito. Queridos, é muito bom quando nós entendemos isso, porque quando nós estamos cumprindo o propósito, Deus se alegra. A manifestação da graça de Deus vem, porque Ele entendeu que Ele nos criou para multiplicar, para frutificar. Ele nos criou para governar, Ele nos criou para administrar. E dentro onde nós somos achados o propósito na nossa vida, nós estamos cumprindo o propósito. O céu se alegra com as suas escolhas, com os seus talentos, com os seus dons. Mas o céu se alegra quando você coloca todas as coisas, Deus como Senhor em todas as coisas. Você não negocia sua vida espiritual por causa da sua empresa, por causa dos seus negócios, por causa dos seus talentos. A sua vida espiritual é primordial diante de Deus. É a primeira. Isso é maravilhoso. Então Gideão, ele venceu, e Deus o chamou como juiz. Muitas vezes eu já preguei, muitas pessoas pregaram que ele tinha autoestima baixa. Quem sou eu? Lógico que ele estava naquele momento de dor, poderia estar com a autoestima baixa. Mas cadê os outros que eram mais velhos, que ninguém veio malhar trigo? Ele era corajoso mesmo, ele era valente mesmo. Deus viu a valentia, a ousadia nele. Mesmo que todos estavam escondidos, ele estava ali malhando o trigo. Ele podia ser o menor, ele podia ter uma tribo pequena, não precisava ter muitos soldados na tribo dele para entrar em guerra. Mas ele entrou, e Deus o achou e falou: o propósito agora é você ser juiz, você julgar as causas. Ah, como é bom a pessoa entender o propósito. Eu quero falar mais um personagem. Esse foi gerado desde o ventre com um propósito. João o Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Ele nasceu com o propósito de preparar o caminho do Senhor Jesus. A Bíblia diz: ele era um homem rude, um homem grosso, um homem de deserto. A linguagem de João, quando as pessoas chegavam até ele, que ele já estava batizando no Jordão, ele dizia assim: raça de víboras. Quem
Quem ensinou vocês a fugir da ira dele vindoura? Vocês têm que arrepender. Era uma linguagem dura, ela é uma linguagem rude, mas as pessoas iam até ele, porque ele era diferente. Ele tinha algo diferente nele. Por mais que ele era grosso, que ele era rude, que ele era homem de deserto, as pessoas iam até ele para serem batizados. Era Deus manifestando através da gravidez, de Isabel. Quando ele estava no ventre, Deus tinha dado a promessa, já tinha falado até o nome dele para o pai dele, Zacarias, já era idoso também. Mas Deus falou: olha, o João que vai nascer de você, ele vai preparar o caminho do Senhor, ele vai preparar o caminho do Messias, ele vai trazer as pessoas a chegar até ele onde ele está, para que entendam que precisam de arrependimento. Queridos, João cumpriu o propósito. Por mais que quando nós vemos o final da vida de João Batista, foi ele morrer decapitado, porque ele condenava o pecado, e o pecado estava no meio do palácio, nas prostituições. Então ele foi levado preso e foi morto, mas ele cumpriu o propósito. João nasceu com propósito, foi profetizado desde o ventre e nasceu com propósito, foi gerado com propósito, viveu com propósito. E o maior personagem bíblico que vocês possam imaginar é o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus. O meu Salvador e o seu Salvador, ele nasceu com propósito. Deus tinha falado lá em Gênesis que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça de Satanás. Satanás tinha enganado através da mulher, enganou a mulher levou até o homem. Aí Deus falou assim: então da semente da mulher eu vou trazer de volta, mulher, a sua conquista. Eu vou mostrar para você, você errou, mas eu vou trazer credibilidade através de você. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Da mesma maneira como a serpente, Satanás, mexeu com as emoções da mulher, ele fez com que ela entrasse no pecado, eu vou restituir você. E aí nós vemos o Messias, o Salvador, que era esperado pelos judeus, o resgatador de Israel, o Filho de Deus. Ele nasceu com propósito, tinha a palavra profética que ele nasceria. Lá em Isaías, me parece que é Isaías 9, diz assim: um filho nos nasceu. E aí vai falar, ele era maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Estava falando uma palavra profética sobre o próprio Jesus que estaria nascendo. Deus usou os profetas para trazer essa palavra profética. Então Jesus nasceu com propósito. A Bíblia diz lá em Mateus 1,18, nasceu, ora, o nascimento de Jesus assim: estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivesse contato antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então ela, Maria, foi onde Deus escolheu. Só que também Jesus não só nasceu, mas ele morreu com propósito. É muito forte. João preparou o caminho do Senhor. Jesus nasceu, cumpriu o propósito aqui na terra. Jesus viveu o tempo que ele teve que viver aqui na terra. Nós vemos que Jesus, até os 33 anos, ele cumpriu o propósito dele aqui na terra. Ele tinha nascido com propósito. Se vocês forem ver o nascimento de Jesus, a gente não tem tempo, o tempo não nos aguarda, mas vai falando de todo o protocolo. Quando os reis vieram visitar, ele foi reconhecido através dos presentes, que ele era rei, que ele era sacerdote, que ele era juiz, que ele era o Filho de Deus. Os presentes manifestavam. Então o que eu quero levar você a entender? Ele foi reconhecido, ele cumpriu o propósito. Pelos 3 anos e meio de ministério, ele salvou, ele curou, ele libertou, ele trouxe a ressurreição. Ele cumpriu em Israel todo o protocolo do Messias, do Salvador. Quantas pessoas foram restauradas nós temos aqui, para nós nos alimentarmos hoje? A palavra de um ministério poderoso, onde nós vimos que ele cumpriu.
Só que ele não era só para viver, ele tinha que morrer. E a Bíblia diz que lá em Mateus 27:50, e Jesus clamando outra vez com voz diz, ele entregou o Espírito. Por que Jesus morreu? Ele nasceu sem pecado, ele foi batizado, ele cumpriu o ministério, mas ele nasceu para morrer. O propósito de Jesus era nascer e morrer, mas também era ressuscitar. Nascer, morrer e ressuscitar. Então Jesus nasceu, Jesus viveu a vida comum aqui, mas Jesus também morreu. E quando ele morreu, ele entregou o Espírito. Ele disse ao Pai, tudo está consumado. O que ele estava falando? Eu cumpri o propósito até este momento. Quer dizer, eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu vivi na terra, eu cumpri todo o propósito. Eu estou sendo crucificado, agora eu estou morrendo. Então tudo está consumado, ele morreu. Mas a ressurreição dependia do Pai. O Pai o ressuscitou, né? Então nós vemos que ele cumpriu o propósito. E a Bíblia diz em Mateus 28:6, ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, vinde ver onde ele jazia, quando as mulheres correram para ir no túmulo para ver Jesus. Então o Pai o ressuscitou. Jesus nasceu com propósito. Jesus veio para resgatar o homem, para resgatar a humanidade, para nos resgatar de uma vida vã, sem prazer de viver, de uma vida sem entendimento, de uma vida sem propósito. Então eu e você que estamos aqui nesta manhã, talvez você que está na sua casa já conhece Jesus, já conhece a história da cruz, mas pode que muitas pessoas não conheçam essa história ainda. Então a minha vida tem um propósito, a sua vida tem um propósito, mas a vida de Jesus, ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou, para que o homem pudesse voltar para Deus, para que a humanidade pudesse entender o propósito e também reconhecer que a minha vida com propósito é só através da pessoa do Senhor Jesus. Eu de mim mesmo, você de você mesmo, nós não temos condição de voltarmos para Deus. Mas quando nós reconhecemos o nosso Salvador, que Ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado na cruz. Quando os nossos primeiros pais pecaram, eles nos separaram de Deus. O nosso espírito, a imagem de Deus que estava no homem foi manchada. E às vezes hoje nós vemos uma geração totalmente descompensada, a humanidade, as pessoas vivendo só o natural, esquecendo porque não tem entendimento da vida espiritual. Mas hoje Deus traz esse entendimento, que através da morte de Jesus o homem volta para Deus. Como o homem volta para Deus? Reconhecendo o favor de Jesus na cruz do Calvário, reconhecendo que a morte de Jesus nos tirou a condenação, reconhecendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, reconhecendo que o propósito da minha vida não é viver os talentos, não é viver as habilidades, não é viver nessa terra simplesmente viver, mas é viver a imagem de Deus que está em mim, na inteireza, voltar para Deus, voltar para a presença de Deus, crer em Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer que o sacrifício da cruz, que a morte de Jesus, que Ele nasceu com propósito, Ele morreu com propósito, Ele ressuscitou com propósito, e esse propósito possa vir na minha vida, para que a minha vida tenha propósito nessa terra, para que eu possa viver física e espiritualmente e emocionalmente resolvida em Deus, que a minha vida tenha sentido nessa terra. Então hoje Deus se alegra quando eu e você, quando a igreja, quando as pessoas reconhecem o propósito da vida aqui na terra, que as pessoas não vivam por viver, mas que as pessoas falam, graças a Deus, que tanta minha vida física, a minha vida espiritual e a minha vida emocional estão em Deus. Todos os dons e talentos, habilidades que Deus me deu está sendo exercido com alegria, mas a minha vida espiritual está em Deus. E eu quero fechar essa palavra, que você possa cumprir com alegria o propósito que Deus designou para a sua vida, que você tenha alegria na sua vida. Queridos, não há tempo de choro, não há tempo de luto.
Eu sei que muitos estão enlutados, muitos perderam entes queridos, mas eu quero dizer para você que todos que já partiram para a eternidade já cumpriram o propósito. Nós, humanamente falando, nós não aceitamos. Esses dias eu conversando com meu esposo e com algumas outras pessoas, eu disse assim: gente, não tem nada a falar, foi essa situação que levou fulano, não estava na hora, não. Eu acredito que Deus sabe o dia que eu nasci, Ele sabe o dia de me levar também. Não importa qual é a situação, Deus tem um propósito. Quando Deus falou chega, é até aqui. Então nós temos que estar preparados, nós temos que viver com propósito. Nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser vivida com inteireza. Nós não podemos viver só as emoções, só de festa, só de achando que está tudo muito bom. Nós não podemos viver só de físico. Tem gente que começa com narcisismo, adorar o próprio corpo, vira um narcisismo, esquece da vida espiritual. E nós não podemos também viver só de oba-oba na vida espiritual, né? Achando que é melhor que todo mundo, porque tem dons espirituais, porque Deus usa. Não, nós temos que ter uma vida plena. Nós precisamos viver a estatura de Cristo, a plenitude de Cristo. Precisamos ser completos. E Deus hoje nos trouxe essa palavra para que nós vivamos a completude na vida espiritual, na vida emocional e na nossa vida terrena física, nos nossos dons e talentos. Como você tem visto? Como você tem se autoavaliado hoje? Onde você descobriu que está a desejar? Eu quero que você fale com Deus, eu quero que você fique de pé, eu quero que você coloque diante de Deus. Queridos, o Espírito Santo despertou trazer essa palavra que nós muitas vezes atropelamos. Não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de posicionamento, uma palavra de despertamento, uma palavra de questionamento. Porque quando eu me questiono, eu tenho respostas. Nós não podemos ser pessoas que vivemos simplesmente do jeito que dá para levar, não. Nós precisamos nos questionar todo dia. Como está minha vida espiritual? Como está minha vida física, minha saúde? Como estão minhas emoções? Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Mas muitas vezes nós paralisamos no propósito da nossa caminhada. É porque nós embaraçamos com coisas dessa vida. Nós paralisamos porque nós deixamos. Eu quero que você feche os seus olhos. E o propósito de Deus, lá em Timóteo 2, 4 e 5, 1 Timóteo, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eu quero deixar essa palavra para você que está aí recebendo através da internet. Eu quero declarar para você essa palavra, que há um só mediador entre Deus e os homens. E Deus quer que todos nós sejamos salvos, que todos nós temos uma vida com propósito, que nós não caminhamos nessa terra por caminhar, vivendo um dia atrás do outro, mas que nós vivemos cada dia com propósito, que nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida em 3 áreas: espiritual, emocional e física. Primeira coisa que nós precisamos é cuidar do nosso espiritual, porque ele veio de Deus e ele vai voltar para Deus. O que você tem feito da sua vida espiritual? O que tem tomado maior parte do seu tempo? É o seu trabalho? Às vezes as suas dores que têm te prostrado e você não está tendo força de acordar, de levantar? Ou é a sua vida espiritual? Viva a estatura de Cristo, tenha a plenitude de Cristo, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo pode viver o melhor.